Olá, bem-vindos. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos fazer uma introdução ao padrão de projeto State, também conhecido como estado. O State, ele é um padrão classificado como comportamental. Beleza, ok, massa, tá, os comportamentos, tal, mas qual que é a ideia do State? O que ele faz de fato? Ele é um padrão de projeto que permite que um objeto altere o seu comportamento quando um estado interno dele mudar. É como se o objeto de uma classe de repente começasse a se comportar como outra classe. Pô, que da hora isso, tal. Mas esse exemplozinho dessa imagem tá meio ruim, né? Esse daqui já é um pouco melhor. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso. O que é isso na sua tela? Uma máquina de estado finito. Pô, legal. O nome parece da hora, né? Quem acha o nome da hora aí, comenta que acha o nome da hora. Particularmente acho o nome legal. Mas o que que é isso? É uma máquina onde há um número finito, ou seja, limitado, de estados em que ela pode estar. Vamos pensar em um programa. Vamos pensar em um programa que você provavelmente já fez. Que ele vai receber a nota de um aluno e vai dizer se ele está aprovado ou não. O nosso estado inicial vai ser indefinido, porque você só iniciou o programa, você não sabe ainda se o aluno foi ou não foi aprovado. Ok? Além disso, você vai ter mais outros dois estados, que é o estado de aprovado, caso ele obtenha uma nota maior do que 6, maior ou igual a 6, e o estado reprovado, caso ele não obtenha essa nota. Essa máquina de estado já tem três estados, certo? Vamos estado indefinido, estado aprovado e estado reprovado. Sendo que do estado indefinido você pode ir tanto para o estado aprovado ou para o estado reprovado. Essa é uma máquina de estados finitos. É uma máquina onde tem um número finito de estados. Nesse caso ali que eu comentei três. Nesse tipo de máquina, geralmente você pode implementar esse comportamento com ifs, como eu comentei agora, ou tá usando switches. Só que quando você começa a fazer uma máquina de estados mais complexa, não só com dois estados, ou como por exemplo aqui que na imagem que tem seis estados, ou até mesmo mais complexa ainda, que você começa a aumentar a quantidade de estados, aumentar a quantidade de triggers, por exemplo, nesse caso o A só leva ao B, o B só leva ao E, o E só pode levar ao F, mas agora o F já é um pouco mais complexo, porque ele pode levar ou para o C ou para o D. Assim como o D também pode levar ou para o A ou para o E. Quando a máquina começa a ficar um pouquinho mais complexa, você chega num momento que você tem uma cadeia de ifs, uma cadeia de switches, uma cadeia de estruturas condicionais que é estupidamente gigante. Qualquer programador que entra lá e olha aquilo lá e vai pensar, mas que porra é essa? Quem que escreveu essa merda? Porque é ruim. Cadeias de condições gigantes, não digo com a condição gigante, mas quantidades de condições e que entram dentro de condição, que entram dentro de condição, isso não é bom. Ifs, cadeias de ifs dentro de ifs não é muito bom. Por causa disso que foi inventado Minto. E para resolver esse problema, a gente pode usar o padrão state. Ele vai sugerir que a gente crie novas classes para todos os estados possíveis de um objeto e extraia todos os comportamentos específicos de estados para dentro dessas classes. Ou seja, tudo que o estado pode fazer, cada uma dessas classes vai saber o que ela deve, como que ela deve interpretar. Ok, o objeto original a gente vai chamar de contexto. Vamos pensar, vamos pensar nesse caso que A, B, C, D, E e F são cidades, ok? E essas setinhas são ruas. E elas indicam qual que é a via da rua, se ela vai de D para A, mas de A para D você não pode ir. Ok? É uma via de mão única. O contexto, nesse caso, nosso objeto contexto seria, por exemplo,
um viajante. O viajante ele tem um estado inicial, que é, vamos chamar, vamos dizer que cada um desses estados é uma cidade, certo? Ele está na cidade D, está no estado D. Ele pode ir para o estado A. No nosso contexto, inicialmente ele vai ter uma, dentro do objeto contexto, ele vai ter uma referência para o estado D. Só que quando ele for para o estado A, agora essa referência vai estar apontando para o estado B. Perdão, vai estar apontando para um estado A, ok? Se do A ele vai para o B, daí essa inferência vai apontar para o B, e enfim, essa é a ideia, ok? Beleza, mas como é que você consegue substituir isso? Afinal, cada um desses estados são classes diferentes, né? Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura técnica do state, como é que ele de fato funciona por baixo dos panos. O state, por baixo dos panos, ele é basicamente essa estrutura. O contexto, o state e os concrete states, certo? E o nosso cliente. Vamos pensar no seguinte caso. O context ele vai delegar todo o trabalho relacionado aos estados para o objeto de estado atual, certo? Por exemplo, o estado, vamos pensar no seguinte, o, os estados podem fazer isso ou aquilo, do this, do that, certo? Cada um dos concrete states eles vão ter que ter eles vão poder, eles vão ter que ter o que eu faço quando me chamarem e me chamarem nessa função do this. Ele vai ter que ter isso, ele vai ter que ter aquilo, porque o que vai acontecer? O cliente, quando vai pedir para o context, o objeto context, do this, o context vai pedir para o estado atual que está na inferência dele. Pode perceber que ele tem esse atributo state, certo? Então, quando o client, acho que eu consigo, quando o client pedir para o context do this, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o state, que esse state é o estado atual, que ele vai pedir para o state do this. Esse state é um objeto desse tipo e ele vai armazenar um concrete state. Esses concrete states são filhos do state. Eles herdam essa interface do state. Portanto, quando você pedir o context do this, ele vai pedir para o state atual do this. O concrete state atual do this. Certo? Nossa, que mentalizar aqui é mó legal. Ok, agora, então, se tiver um pouco confuso ainda, vamos abordar um exemplo um pouco mais prático. Super Mario, ou no caso, Mario. O jogo de videogame, tal, do encanador bigodudo italiano que entra pelo cano, salta em cima de Gumbas, enfim, e salva a princesa. Podemos fazer uma analogia aos power-ups que ele pega com estados, sendo que o Mario normal é ele pequenininho e os upgrades são funções, vamos chamar assim, que alteram o estado do Mario, do context, que seria o nosso Mario, certo? Por exemplo, se ele pega o power-up do cogumelo, ele vira o Super Mario, que é o Mario grandão. Ou se ele pega o power-up da florzinha vermelha, ele vira o Mario de fogo, que ele joga fogo. Mesma coisa com a peninha, ele vira o Mario de capa. Vamos explicar isso em código. Pois bem, aqui a gente tem um código simulando
tudo isso esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. A única questão é que esse código ele tem um- uma função a mais, vamos chamar assim. Uma ação a mais que o Estado pode fazer, que é levar dano. Você sabe, quando leva um dano, Mario leva um dano, ele regride a um outro estado atual. Perdão, ele regride a um outro estado. Vamos começar a explicar. Isso daqui, essa interface estado, é o nosso state, certo? É o nosso state. Ele é como se fosse um blueprint do que cada estado vai ter, ok? Mario Context é o nosso context. Nele você tem qual que é o estado atual. E quando você cria o objeto Mario Context, ele já define qual que é o estado atual. Que no nosso caso vamos chamar ele de estado inicial, que é o nosso Mario pequenininho. Sempre que o Mario nasce, ele está pequenininho, certo? Você também tem a função para setar um novo estado, ok? E você tem uma função para pegar qual que é o estado atual. Ok. Esses métodos delegados é o que eu falei antes. Quando você pede para o context, perdão, quando o cliente pede para o context do this, ele vai pedir para o state dele, o state atual, do this, certo? Eu estou pedindo para o Mario Context pegar o cogumelo. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para o state dele pegar o cogumelo, certo? O state atual pegar o cogumelo. E aqui a gente já entra nos estados. Vou apresentar o Mario pequeno, mas a ideia dos outros estados é que eles seguem a mesma ideia. Tanto que a estrutura deles é praticamente igual. No caso do Mario pequeno, implementa o Mario State. Ele guarda o context dele aqui. Ok, qual é o context? E o construtor dele já pede o context como parâmetro. Ok? Não, por que ele precisa do context? Por quê? A ideia desses estados é que eles mesmos possam alterar o estado atual. Como por exemplo aqui, você digitar o estado Mario pequeno e o Mario pequeno pega um cogumelo. O Mario pequeno pega um cogumelo. O que acontece? Você está lá jogando, de repente pegou o cogumelo. Isso quer dizer o quê? Que vai ativar a função do Mario pegar cogumelo, do objeto, do context Mario pegar cogumelo. Context Mario vai pedir para o state dele pegar o cogumelo. E como o state atual é o Mario pequeno, o pegar cogumelo dele é essa função. Nesse caso, a gente vai dar um sysout só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E ele vai pegar o context e já vai setar um novo estado. Ele mesmo vai alterar o estado atual. Nesse caso, como pegar o cogumelo é o trigger para a gente crescer o Mario, para fazer o Mario pequeno virar o Super Mario, a gente passa um novo estado que se chama Super Mario. A mesma coisa com a flor, com a pena e com o levar dano. Nesse caso, como o Mario pequeno, quando o Mario pequeno leva o dano, o Mario pequeno já morre, então ele não altera seu estado. Cara, poderia ter um estado de morte, poderia, mas enfim, fica como desafio para vocês, se vocês quiserem melhorar esse código. Inclusive, o código vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, se vocês quiserem pegar o código para estudar, para ler, para fazer N coisas, vai estar na descrição do vídeo. Se não tiver, comentem isso para que a gente possa ver e colocar o código, tudo bem? Além dessas funções, a gente tem uma funçãozinha aqui, status, que é só para de fato printar qual que é o status, qual que é o estado atual. Então, só vamos seguir em frente. Super Mario também tem as mesmas ideias, mesmas funções, só muda o que elas fazem. O Mario de Fogo, o Mario de Fogo também e o Mario da Capa também. Vamos pensar aqui, vamos dar uma lida na. Bem, aqui a gente criou o context Mario, que é o personagem Mario em si. E a gente já pode ver.
que já estamos querendo saber qual que é o estado inicial. Eu vou executar isso daqui, então a gente vai ler o console e vamos estudando de acordo com os sysauts do console. Ok. Aqui, ó. Estado atual, Mario pequeno. Por quê? Porque o Mario Context só foi criado, e quando ele é criado, ele já define o estado inicial, que é o Mario pequeno. E daí aqui no getState ele dá esse print, Mario, estado atual, Mario pequeno. O Mario pega um cogumelo, está no estado Super Mario, ok? O Mario pega uma flor, Mario está no estado Mario do Fogo. Ele pegou uma pena, ele virou Mario da capa. Pena, Mario da capa. Ele levou um dano, voltou a ser o Super Mario. Levou um dano, estado atual, Super Mario. Entende? E você consegue dar uma simplificada nesse código no sentido de você não precisa saber aqui na dimensão, precisa saber o que ele está fazendo, qual que é o estado atual dele, só precisa dizer o que ele fez e então as funções do estado é que vão dar conta de fazerem o que elas devem fazer. Eu poderia fazer o Mario pegar um cogumelo de novo. Vamos fazer isso. Vamos lá, ó. Mario pequeno, estado normal, Mario pequeno, Mario cogumelo, cogumelo. Cogumelo, estado atual, Super Mario. Super Mario já está com cogumelo. Por que isso aconteceu? Porque eu pedi para ele pegar um cogumelo já estando no estado do Super Mario. O que isso me apetece? Meu Super Mario, chamei o pegar cogumelo do. Vamos dar uma revisada não. Chamei o pegar cogumelo do Context. Context foi lá e chamou o pegar cogumelo do State. Nesse caso, o State já era o Super Mario. Então, quer dizer, o pegar cogumelo foi essa função aqui. E essa função só faz um sysout. O Super Mario já está com cogumelo. Ok, é isso aí. Esse é o nosso padrão state. Comentei aqui o que vocês acharam do padrão state, se ele realmente é da hora pra caralho, como parece. Como vocês podem ver, ele tem bastante aplicação em jogos. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com a família, prima, tio, tia, avó. E é isso aí. Fiquem bem. Até uma próxima vez.